Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro 5 Dias de Sonho do autor Leonardo Silva. But that was just a dream. Try, cry, why try? But that was just a dream. Just a dream. Just a dream. O Leonardo Silva é um autor nacional e esse seu livro saiu no ano passado, em 2016, pela Chiado Editora. E como o próprio subtítulo traz pra gente, esse é um romance de ficção científica com suspense, aventura e bom humor. Vocês que acompanham o canal e o blog há algum tempo talvez tenham percebido que eu gosto bastante de histórias de ficção científica, então esse foi o gatilho que me chamou para esse livro aqui. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Davi, ele tem os seus 20 e poucos anos, e ele se descreve como uma pessoa comum, com uma vida comum, até que um dia ele se deita para dormir, aparentemente tudo normal, mas quando ele acorda, ele percebe que ele tá em um lugar diferente, em um lugar desconhecido. E apesar dele ter muito forte a sensação de que aquilo é real, ele se questiona se tudo não é um sonho e ele tenta acordar, mas ele não consegue. Eu acho que todo mundo sabe quão desesperador é tentar acordar de um sonho e não conseguir. Mas enfim, se é um sonho, ele parece estar preso nele, ou será que essa é realmente a nova realidade do nosso protagonista? Nos seus primeiros minutos nessa nova realidade, no que parece ser um outro planeta, ele encontra uma mulher, a Ana, que o ajuda a tentar descobrir o que aconteceu, por que ele tá ali, como ele foi parar ali, como ele pode voltar à vida que ele tinha. Eu não vou entregar muito mais da história pra vocês, até porque é um livro curtinho e eu não quero estragar a sua experiência de leitura. Mas é isso que vai dar corpo para a história. O Davi e a Ana tentando entender, tentando descobrir o que aconteceu. Por que ele foi parar ali, como ele foi parar ali. E nessa tentativa de entender tudo que está acontecendo, eles acabam descobrindo coisas surpreendentes sobre eles mesmos. E aí já entra um ponto que eu gostei bastante no livro, que foram as reviravoltas. Elas foram bem colocadas, foram inseridas em momentos oportunos e de um jeito que fazia sentido dentro das possibilidades que o autor criou aqui com essa história. E foram reviravoltas que realmente me pegaram de surpresa. Não eram aquelas que eu já tava desconfiando um pouquinho disso aí. Não, eu não fazia ideia. Um outro ponto que eu gostei bastante, e isso foi o que eu mais gostei nessa história, é que é comum que em livros de ficção científica a gente encontre outros planetas, outras realidades que vão ser muito diferentes da nossa. E isso pode ser muito interessante. A maioria das vezes isso é muito interessante. Mas isso não acontece nesse livro. Essa outra realidade em que o Davi acorda é muito semelhante à realidade que a gente tem aqui na Terra. Aí você pode estar se perguntando por que isso é interessante, Amanda. No início eu me fiz essa mesma pergunta. Por que ter dois mundos que têm realidades muito parecidas? Aí, à medida que eu fui avançando na leitura, eu entendi qual era a proposta do autor com tudo isso. É que o autor se utiliza desse fato para criticar várias coisas que nós fazemos aqui. E aí é um tapa na nossa cara, porque a gente percebe que se nós, seres humanos, tivéssemos comportamentos diferentes em algumas situações, as coisas funcionariam de outra forma, de uma forma muito melhor e mais adequada. Tem uma frase que eu li uma vez na orelha de um livro do Ray Bradbury e eu nunca esqueci. E a frase diz o seguinte, que a ficção científica, nas mãos de um bom escritor, sempre converge para o presente. Então não é porque a gente está em contato com uma obra de ficção que ela não vai dialogar em nada com a nossa realidade. E eu achei isso muito bom, o autor se utilizar dessa história de ficção científica que ele criou para fazer uma crítica social à nossa sociedade, nos convidar a pensar, a refletir sobre alguns dos nossos comportamentos. O único ponto que eu não gostei muito durante a leitura
foi a forma como algumas explicações foram inseridas na história. Se você cria uma história de ficção científica ou uma história de ficção voltada para fantasia ou uma história qualquer de ficção em que você cria seres novos ou um mundo diferente, uma realidade diferente, você tem que inserir na história explicações para que o leitor entenda, para que ele realmente entre na história e acredite naquele novo universo que você criou, que você está propondo ali na sua história. E o autor coloca essas explicações aqui, o que é extremamente necessário. O que eu não gostei é que algumas dessas explicações aparecem em diálogos. E esses diálogos, eles não pareciam naturais. Não pareciam uma conversa que as pessoas realmente teriam. Foi só esse ponto que me incomodou um pouco durante a leitura. Talvez fosse mais interessante que essas explicações fossem inseridas de um jeito mais sutil aqui na história. São essas as considerações que eu tinha para fazer a respeito dessa leitura. Eu gostei bastante, achei muito interessante a proposta do autor. Foi um livro que eu li muito rápido, eu li em um dia. É um livro fino, mas eu não sou uma das pessoas mais rápidas assim para leitura, mas foi um livro que realmente me prendeu, me deixou curiosa. Os capítulos também são bem curtinhos e isso dá uma fluidez maior para a leitura. E eu acredito que é um bom livro para quem não tem muito o hábito de ler ficção científica e quer conhecer livros do gênero, quer começar a ler aí o gênero. Justamente por esse ponto que eu já comentei anteriormente, que a nova realidade criada aqui pelo autor é muito parecida com a nossa. Então o leitor não fica perdido e não são necessárias grandes explicações para que a gente entenda esse outro universo. Eu já ouvi de alguns leitores que eles sentem certa dificuldade de se conectar com livros de ficção científica justamente porque não conseguem entrar ou acreditar muito na nova realidade que é proposta ali com aquele livro. Então, vale aí a tentativa com esse livro, porque como eu disse, as realidades são bem parecidas, então talvez essa conexão que algumas pessoas sentem dificuldade acontece aqui com esse livro. Então não fiquem achando que todo livro de ficção científica é uma coisa muito mirabolante, distante do que a gente vê. Não. Eu já fiz vídeos sobre alguns livros de ficção científica aqui no canal, inclusive vou deixar o link aqui em cima nos cards para quem tiver curiosidade. E em todos eles, a gente consegue muito fazer paralelos, sabe? Fazer comparações e gente, é riquíssimo, é muito interessante. Sou apaixonada por livros desse tema. Fica aqui a minha recomendação desse livro do Leonardo Silva e que conheçam mais obras de ficção científica. Eu recomendo. Inclusive, você também pode me recomendar se você tem um livro de ficção científica que você gosta muito, me conta aqui nos comentários. E esse livro deixa sim espaço para continuação, que inclusive já saiu. O segundo livro se chama 5 Dias de Busca. E eu ainda não li, mas espero ter oportunidade, aí eu volto aqui pra gente continuar conversando sobre essa série. Então é isso no vídeo de hoje, muito obrigada você que me assistiu até aqui. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu joinha, assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever e de ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau!